Amigos, o Santos agiu rápido no final de semana, demitiu Paulo Turra, já com alguns treinadores na cabeça, e no dia seguinte anunciou Diego Aguirre. O uruguaio assinou até dezembro de 2024 e chega amanhã, terça-feira, para a primeira atividade no comando do Peixe. A diretoria do Santos passou a semana já imaginando a saída do Turra. Eles acreditavam, claro, que o time poderia melhorar para vencer o Atlético na Vila, mas existia uma definição. Se o Santos não ganhasse, e não ganhasse jogando melhor do que vinha jogando, o Turra sairia. Isso aí foi acentuado quando o Falcão pediu demissão. Ele foi acusado de importunação sexual, se antecipou a demissão que já poderia ocorrer no Santos e se desligou enquanto as investigações continuam. Então o Turra perdeu seu principal escudo no clube, a diretoria não estava satisfeita com o trabalho e o empate com o Atlético culminou na demissão do Turra. A prioridade do Santos era o Mano Menezes, ex-internacional, que deve comandar um time nos Emirados Árabes, pelo que a gente conseguiu apurar. O Mano até topava conversar com o Santos, mas ele falou, cara, a prioridade é a negociação lá no Oriente Médio, o Santos não poderia esperar, então foi no plano B, que era o Diego Aguirre, que o Santos entende que tem características semelhantes ao Mano, um cara experiente e mais pragmático. A prioridade do Santos agora é pontuar, fazer os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Não é pensar num time mais ofensivo, vistoso, que jogue para a torcida ficar feliz, um jogo bonito como é da história do Santos. Não, são pontos. O Santos entende que errou na escolha do Paulo Turra e que já havia escolhido um caminho mais pragmático com o Odair Hellmann. Então o elenco foi formado para isso. São jogadores que mais reagem do que constroem. São os caras que mais destroem do que constroem. Então, assim, o Santos está com a janela fechada, só pode trazer jogadores livres, precisa pontuar, o clima está muito ruim, sequência negativa, então escolhe um técnico experiente que sabe gerir grupos. O Santos entende que o Aguirre é um cara que tem boa relação, boa gestão de elenco, então é um cara de boa relação com o elenco, pragmático, mais defensivo que ofensivo, mas que na visão do Santos pode fazer o que Carille fez em 2021, pontuar o suficiente para continuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O rebaixamento seria inédito na história do Santos. Informações do Lucas Mussetti sobre essa escolha do Santos, da saída do Turra, que também teve a saída do Paulo Roberto Falcão, repito, com denúncias de assédio no hotel onde ele morava lá em Santos. Ele nega as acusações, agora é trabalho da polícia fazer as investigações e avançar nesse sentido. PVC, o Santos anunciou o Diego Aguirre ontem no final da noite, mas você já trazia informação na sua coluna em primeira mão, às 7 da noite, pontualmente, cravado o horário, está aqui o horário da informação do Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC. Diego Aguirre será o 8º treinador do Santos na gestão Andrés Rueda. Para além de você falar desses números, que chamam muito a atenção na sequência, mas primeiro queria te ouvir sobre a escolha do Aguirre. Eu não sei por que razão o Santos não pensou no Rogério Ceni, porque a informação é que o Santos não queria o Rogério Ceni, havia uma restrição dentro do clube desde o princípio, e então não se foi no Rogério. Eu conversei com integrantes da diretoria e perguntei, antes de saber que seria o Diego Aguirre, se tinham se pensado no Maurício Barbieri. Não se pensou no Maurício Barbieri. Então, ficou claro que se o Mano tinha recusado, o Mano deve ir para os Emirados Árabes, mas o Mano não ia aceitar trabalhar no Brasil. O Mano saiu do Internacional dizendo que não trabalharia no Brasil neste ano. Ele não ia pegar um trabalho em meio de campeonato, correndo o risco de acontecer o que aconteceu com o Bahia, por exemplo, em 2020. Então, o Santos conversou com o Mano, ouviu que ele tem o interesse dos Emirados Árabes. A frase do Andrés Rueda é que ele vai cuidar dos cavalos dele. E aí foi no Diego Aguirre. E imediatamente, a partir da contratação do Diego Aguirre, veio o protesto de parte da torcida. E a reação Aguirre não nas redes sociais ficou nos trending topics ontem. Aliás, depois eu trago a minha opinião quando a gente trouxer o Danilo Lavieri sobre isso. Mas pode completar, PVC. Aí a reação da diretoria foi: pô, mas o Aguirre não. Estou falando que o Aguirre não foi bem no Olímpia, mas ele foi bem. Ele jogou contra o Paraguai com time reserva para priorizar o campeonato, a Libertadores, e foi a segunda melhor campanha da Libertadores. Sim, é verdade. Ele tem a pontuação de Campeonato Brasileiro em 3 clubes que dirigiu de 51%, uma pontuação que coloca o Santos numa condição de brigar acima do brigar pelo 10º lugar. Por outro lado, o Aguirre acaba... É engraçado como está acontecendo no Brasil um movimento que a gente dizia que os técnicos brasileiros eram sempre os mesmos, né?
E agora os técnicos são sempre os mesmos, mas são estrangeiros. Porque é o quarto time que o Aguirre vai dirigir no Brasil. Ele dirigiu em 8 anos, é o quarto time que ele vai dirigir. Ele dirigiu o Internacional, vice-semifinalista da Libertadores. Ele dirigiu o Atlético, foi até as quartas de final da Libertadores. Ele dirigiu o São Paulo, foi líder do Brasileiro. E agora ele vai dirigir o Santos, numa situação em que o título é fugir do rebaixamento. 2 vezes no Inter, uma no São Paulo, uma no Galo. No São Paulo chegou a ser líder do Brasileiro, depois virou refém da sua própria expectativa do sucesso criado, dito pelo próprio Raí, que era o diretor de futebol à época. A pior decisão que ele tomou na gestão foi a demissão do Aguirre, para depois acabar apostando no André Jardine ali na frente, e o São Paulo sendo desclassificado, eliminado na pré-Libertadores, a fase anterior, a fase de grupos, para o Tajeres de Juan Pablo Vojvoda, hoje treinador do Fortaleza, o maior da história para muitos, técnico do Leão do Pici. Então, a gente trazendo essas informações do PVC, que deu a informação em primeira mão ontem, mais uma vez repetindo, às 7 da noite, depois o Santos confirmou de forma oficial. O Lucas Mussetti, eu e a Gabi, a gente apurou também mais motivos pelos quais o Santos tomou a decisão de escolher o Diego Aguirre e buscar esse treinador que, evidentemente, nesse momento, como o PVC falou, sofreu rejeição da torcida nas redes sociais, mas teve a segunda melhor campanha geral na fase de grupos da Libertadores, só atrás do Palmeiras. E no Campeonato Paraguaio caiu nos pênaltis, eliminado por um time de divisão inferior nas penalidades na Copa do Paraguai, o equivalente à Copa do Brasil. E no Campeonato Local teve 2 derrotas nesse início do Clausura, e essa soma de resultados, para além de uma crise que existiu dentro do elenco, reclamando de premiações da Libertadores, porque o time teve um bom desempenho na Libertadores e tinha uma premiação acordada, e isso não foi cumprido dos jogadores com a direção do Olímpia do Paraguai, causou um racha no vestiário também, e aí o Aguirre saiu, o Arce, ídolo do Palmeiras, assumiu o time e já perdeu o primeiro jogo para o Flamengo nas oitavas de finais no Maracanã e tem a volta agora nessa semana. Mas no Brasil, o Aguirre tem mais de 80 jogos em times da Série A e o aproveitamento dele é de 51% dos pontos, mais ou menos, em pouco mais de 80 jogos. Então, um técnico experiente, que conhece o futebol brasileiro, tem casca e sabe do momento que o Santos vive. Ele não está chegando aqui perdido, o que eu vou encontrar? Não. Ele sabe a pedreira na qual ele está entrando. A gente apurou que ele sabe exatamente o que ele vai encontrar. O desejo dele, inclusive, é fazer um modelo de jogo no qual o Soteldo, que estava afastado com o Turra e agora já foi reintegrado, seja e possa ser protagonista. O Aguirre costuma montar times no 4-4-2 de forma pragmática, um time sem muitas grandes invenções, e é um cara que se notabiliza no dia a dia por ter um ótimo ambiente. Uma das principais características do Aguirre é relação e gestão de pessoas. Isso foi assim no São Paulo, e eu falo, inclusive, porque fiz a cobertura do São Paulo naquela época, e isso era muito falado. O Diego Souza, atacante hoje no Sport, não sei se vocês vão lembrar, chegou a ser cotado para a seleção brasileira, na Copa do Mundo, lá atrás, em 2018, nas vésperas, quando jogou muita bola no São Paulo, que tinha o Nenê, que era o grande protagonista junto com o Diego Souza daquela equipe, e o Aguirre, o Diego Souza, inclusive, elogiou isso depois, como o Aguirre era um cara muito reto, não tinha conversinha de bastidor para lá e para cá. Na minha opinião, já vou adiantar e já vou trazer para dar bom dia ao nosso colunista Danilo Lavieri. Seja bem-vindo ao nosso De Primeira, Danilo. Vou adiantar minha opinião, diferente da torcida do Santos nas redes sociais, que fez campanha #Aguirre não. Eu acho uma boa escolha do Santos buscar o Aguirre num momento como esse, de um time que não é para ter DNA ofensivo, como é a história do Santos, não é para jogar bonito, como ofensivamente, não. É pragmático. O Santos tem que, como único título, o troféu do Santos nessa temporada é evitar o primeiro e único rebaixamento da sua história, mais do que centenário.